eu saí da TV sem saber o que fazer, meio que Abraão, tipo assim, eu tô contigo, onde o senhor me mandar, eu vou. Sim. Mas maluco, porque eu pedi demissão, eu não recebi nada, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, eu tinha acabado de lançar um livro, o Boas Notícias, só que eu fiz de forma independente. Fiz o lançamento em 8 shoppings da região, tinha alguns livros na minha casa. Fui pregar na casa de um homem que me convidou para pregar, um homem muito rico. Eu entrei na casa dele, ele olhou assim para mim e disse assim, vamos vender os seus livros na minha loja? Eu falei, vamos. Eu falei, quantas lojas você tem? Ele falou, tenho 380. Eu falei, você tem 380 lojas? Ele falou, sim. Na hora eu pensei, a porta de Deus, é outro aprendizado. Que não era. Eu falei, a porta de Deus. E Viviane, né? Viviane é o Espírito Santo, porque ela com aquela cara assim, que tipo assim, cuidado. Eu falei, meu Deus, é a oportunidade, Viviane. Deus me tirou da televisão, o livro vai chegar em todos os lugares e tal. Karina, eu falei, eu não tenho dinheiro para fazer os livros. Ele falou assim, não tem problema. Faz o seguinte, manda fazer, só faz 5 mil, e aí a gente manda esses livros para as lojas, e aí eu já vendo esses livros, eu não quero nada, eu vou passar o dinheiro para você, e aí você faz mais livros, e aí a gente vai expandindo os livros. Eu achei a ideia de Deus, né? Mandei fazer os livros, Karina. E aí quando os livros já estavam quase prontos, eu tive uma ideia, né? Eu tinha ainda 1.500 livros na minha casa. Eu falei, a gente precisa ter uns 4.000 aqui. Mandei fazer mais, por conta própria, e parcelei. Falei, vou pagar depois, porque vai vender rápido, né? Chegaram os 4.000 livros na minha casa para eu pagar, e os 5.000 livros foram para as lojas dele, para o depósito que ia ser distribuído. Você não acredita, ele se envolveu num problema muito grave, e ele teve que ir embora do país. Você ficou com 9.000 livros. Karina, eu liguei lá e falei assim, os livros já... Eu falei com um funcionário, falei, os livros já estão nas lojas? Ele falou assim, não estão e não vão. O sócio dele disse que você pode vir buscar os livros, que ele não vai vender os livros. Karina, eu chorei muito. Eu chorei demais, porque agora eu tinha... Você sabe o que é 9.000 livros? Meu Deus! 9.000 livros. Tinha um quarto, a gente morava num apartamento, o quarto inteiro de livros. Meu Deus! Karina, ela foi sábia, Viviane. Ela, nenhum momento ela jogou na minha cara. Falei que tinha razão. Não, você fez a coisa errada. Ela falou, vamos orar. Eu orei, Karina. Falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu não tinha ideia. Sabe quando você fala assim, meu Deus, eu não era mais o apresentador do jornal, eu não tinha, eu tava devendo os 5.000 que ele não pagou e mais os 4.000. Você pediu? Karina, olha como são as coisas. Eu conversando com um amigo, ele disse assim para mim, Juliano, por que você não vai fazer palestras nas escolas para as crianças contando o seu testemunho? Contando meu testemunho é aquela história. Era jornaleiro, virei jornalista, todo esse processo do trabalho, da televisão, e contar da superação, que meu pai se converteu, meu pai era outro cara e tal. E aí eu falei, nossa, mas eu nunca tinha visto uma palestra na minha vida, a não ser pregação. E aí ele falou assim, pega uma pregação sua, transforma, você fala tanto de analogia, as pessoas entendem com uma facilidade. Eu peguei o meu testemunho e ele marcou numa prefeitura da cidade vizinha, com o prefeito e com a secretária de educação. E eu cheguei para sentar, sentei, conversar, e aí comecei a contar minha história. Aí a secretária começou a chorar no meio da minha história, no meio da pregação, que era palestra. Ela disse, os professores vão amar. Eu falei, não, é para as crianças. Ela disse, não, os professores. Eu falei, crianças? Ela, eu tenho verba para palestra para os professores. Eu falei, então pode ser para os professores. Aí ela disse assim, quanto custa a sua palestra? Eu nunca tinha feito uma palestra na vida. Na hora, Karina, eu falei assim, compra livros. Eu tenho um livro, olha, esse livro aqui, Boas Notícias, desse jeito, não foi nada premeditado. Ela disse, quanto que é o seu livro? Eu falei, quanto que era o livro? Ela pegou uma calculadora e ela falou assim, tá bom, eu quero 700. Eu falei, 700 livros? Ela, eu vou dar um para cada professor. Eu, uau!
Eu até brinquei, né? Eu falei pra Viviane, será que tem no estoque? Tipo, não, só tinha 9 mil. Karina, eu saí de lá, eu falei, Viviane, se deu certo aqui, Pode vai dar abrir em certo em outros lugares. Marquei com a Secretaria de Educação de São Carlos. Fui lá, já aprendi que era pros professores, Uhum. já aprendi com ela na conversa e fui lá e apresentei a palestra. Ela, eu quero 1.600 livros. Fui para Araraquara, 800. Porto Ferreira, toda a região. Gente, Eu apresentei o jornal para 42 cidades da região. Nessas 40, eu fui uma por uma. E eu comecei a fazer. Daqui a pouco eu migrei para as multinacionais, empresas. Bom, resumindo, Karina, vendeu eu tudo. vendi 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, tive que fazer mais, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000. A hora que foi o dobro. 19 mil livros, deu 19. A hora que vendemos 19, eu passei a cobrar pela palestra. E comecei a fazer essa palestra. Eu fiz para mais de 50 mil pessoas. Só que aí, Karine, eu comecei a entrar numa crise. Que também não era isso. Não, por quê? Porque eu falava de Jesus de forma implícita. Uhum. E é a mesma coisa de você falar da cura e não dizer sim. qual é o remédio. Exatamente. Nossa, eu comecei a me sentir mal. É. Eu me lembro de uma palestra que eu fiz numa empresa. A pessoa chegou pra mim e disse assim no final. Ela chegou com um desenho, colocou assim um desenho, tinha um bonequinho e um campo magnético em volta. Ela falou assim, é assim que eu te vi durante a palestra inteira. Tem uma luz em volta de você. Na hora, eu me sentia aliviada. Falei assim, nossa, alguém percebeu. Aí na sequência veio uma outra pessoa e falou assim, você é crente, né? Eu falei, eu sou. Aí foi a morte pra mim. Esse homem falou assim, nossa, você fala de Deus de uma forma que nem dá pra perceber que você tá falando de Deus. Ele achou que tava me elogiando. Uhum. Aquilo era morte pra mim. Eu entrei numa crise. E aí eu percebi que não era o dinheiro. Eu tava ganhando muito dinheiro nessa época. E eu tava infeliz. E aí começa a história.